Esse manifesto vai mais ou menos parecido com isso que eu tinha colocado aqui. Vamos colocar na tela, então, o que pediram os clubes, né? Vamos ver se eu consigo ler exatamente do jeito que está, porque dá para ler ali. Ó. Alteração do processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos. É algo que a gente já tinha falado aqui, não adianta federação ter peso 3, clubes da Série A peso 2 e clubes da Série B peso 1, porque os clubes somando tudo jamais vão conseguir superar a quantidade de votos das federações, né? Segundo, obrigatoriedade da participação dos clubes em todas as assembleias gerais da CBF. Terceiro, compromisso de criação da liga e reconhecimento que as propriedades comerciais das séries A e B pertencem aos clubes, ou pertençam aos clubes. 4. Alteração das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes. Item 5. Profissionalização da arbitragem, garantindo dedicação exclusiva dos árbitros das séries A e B e investimento em treinamento permanentes. Há uma denúncia na revista Piauí que haveria a construção de um centro de treinamento para os árbitros. E a CBF desviou esse dinheiro para outras coisas lá. Item 6. O calendário do ciclo 26 a 30 precisa ser aprovado por Libra e LFU, em conjunto com a CBF, que são as duas ligas aí. 7. Fomento e apoio financeiro especialmente direcionado às séries B, C e D, assim como ao futebol feminino. É isso que eu estava dizendo aqui. Com tanta grana guardada no caixa, por que a CBF não ajuda as ligas, as outras ligas lá? Aliás, um abraço para o craque Neto, que está nos assistindo aqui. Um abraço. A gente falou do programa da rádio. Um abraço para ele. Que a gente sempre ouve e assiste na TV também. E item 8, estabelecimento de regras de fair play financeiro. Aquilo que o novo presidente não sabe. Ele não sabe o que é. Ele né? não sabe o que é, ele não soube explicar o que é. Né? Eu acho o discurso ótimo. Mas por que na prática os clubes apoiaram por aclamação, por exemplo, a eleição do Edinaldo? Aliás, temos uma foto. Já que você está falando nisso, coloca na tela a foto. Essa foto é famosa, Berna, que coloca todos os presidentes que há cerca de 1 mês e meio, 2 meses. 2 meses e pouco. No dia da eleição do Edinaldo, que dia que foi, Kleiber? Veio para mim, por favor. Os presidentes todos ali, abraçando o Edinaldo Rodrigues. Porque o manifesto é lançado agora, se há pouco tempo o sistema, eu vou chamar de sistema, a coisa vigente na CBF, porque é uma coisa, né? É um sistema, isso carcomido. Porque esse sistema servia para a governança do futebol brasileiro poucos meses atrás e agora existe um manifesto que vai de encontro, ou seja, contra tudo isso que eles pensavam há pouco tempo. Porque eles viram que o poder enfraqueceu. Então, e aí tem algumas coisas esquisitas. Claro, é movimento político, é mais um movimento. Exato. Então é o seguinte, quando eles falam ali, tem 2 itens que me chamam muito a atenção. Né? Primeiro, a questão financeira. Todo o dinheiro, basicamente tudo que gerar lucro vai para os clubes. Né? O que é um pensamento correto. Se os clubes vão gerir a liga, tudo que a liga rende, ela volta para os clubes. Maravilha. Estabelecimento de uma arbitragem profissional. Essa vai ser uma prerrogativa dos clubes, não é mais da CBF. Sim, do CEO da liga. Exatamente. Então Perfeito. tem coisa assim, o estabelecimento de um calendário não é só prerrogativa da liga e da CBF, porque tem as federações no pacote também, como a gente explicou anteriormente. E não vão abrir mão. Exatamente. Então é uma coisa meio vaga. É muito vago. E beleza, o movimento... você vai estabelecer um novo calendário no futebol brasileiro. Primeiro, você precisa combinar com a Conmebol, que está faturando. Porque são 18 jogos, 18 rodadas de eliminatórias para classificar 7 seleções. Isso é um absurdo. Porque a Conmebol está faturando. Você vai ter que combinar com a Conmebol. Falar, escuta, a Conmebol, é o seguinte, a gente vai voltar ao sistema dos anos 80, eram 4 jogos. Beleza? Claro que não. Óbvio que não. E tem data da Libertadores e da Sul-Americana. Também. Que pela hierarquia do calendário, a Conmebol tem prioridade. Exatamente. Aí tem fase preliminar da Libertadores da América. Correto? E aí você tem que combinar com as federações.
E aí as federações vão cobrar o presidente, seja ele o Samir Chaud ou outro qualquer. Fala, escuta, meu camarada, quem botou você no poder fomos nós, com 25 votos de peso 3. Você vai fazer o que a gente Você quer. vai fazer o que a gente quer. Sim. Você não vai acabar com o estadual coisa nenhuma. Então não dá para falar a criação de uma liga como uma solução para o calendário do futebol brasileiro. Sim. Porque tem estadual no meio do caminho e o estadual é forte. Você veja só que o estadual nunca é afetado pela data FIFA, né? A data FIFA é depois dos estaduais. O estadual é muito forte, a Conmebol é mais forte do que a CBF, então não tem muito o que fazer no que diz respeito A não ser que exista uma estratégia para que as séries A e B sejam administradas pela Liga e que a CBF possa ajudar as federações com os campeonatos estaduais, não excluindo os estaduais do calendário. A gente pode ter uma pequena redução, no máximo uma pequena redução, certo? Mas, ao mesmo tempo, fazendo com que as federações tenham dinheiro para estabelecer um calendário maior para equipes menores. Mas aí não vai valer nada para a federação, Ivan. Porque a federação, o presidente da federação, esse é um sistema, um ciclo. A gente gira o tempo todo e para no mesmo lugar. Porque o presidente da federação estadual, ele é eleito pelos clubes. E, evidentemente, há num campeonato estadual, seja ele qual for, mais clubes pequenos do que grandes. Né? Vamos ao campeonato do Rio de Janeiro, por exemplo, que é a minha terra. São 12 times, 4 grandes, outros 8 pequenos. Quem elege o presidente? Os votos são os mesmos, o peso é o mesmo. Então, para os pequenos, interessa jogar contra os grandes. Para quê? Para faturar. Isso eles vão conseguir no estadual. Então, pronto. Então, não tem como fazer um estadual como a gente pensa, e eu acho racional essa proposta, falar assim, ó, os grandes entram depois, como foi em 2002. Não, depois eles não vão conseguir. Eles não vão querer. Não, isso não. A gente pode ter a redução de datas, poucas. E todo mundo se apega ao poder, Exato. Meu E Agora, assim, a mudança estatutária, só para encerrar, porque eu concordo com o que o Bernardo está falando, Não, a eu quero que você mudança... continue falando. Eu só preciso acreditar. Aquela foto que a gente mostrou dos presidentes lá é do dia 24 de março. Ou seja, faz... 2 meses. Não, Quase 2 meses. quase 2 meses. É isso? Hoje Quase é dia 2 20 meses? de maio. Ou seja, o Edinaldo ficou à deriva de uma forma... É o chamado jogo sujo do poder. É uma coisa realmente lamentável, porque o Edinaldo tentou lançar cortinas de fumaça ao longo do caminho, sendo que a maior delas foi a contratação do Ancelotti, né? Já estava, inclusive, virando motivo de chacota, gozação, folclore, porque ele tinha prometido e o cara preso lá, a Liga Espanhola, o Real Madrid e tal. Aí, de repente, ele aparece numa segunda-feira, sozinho, sem a mídia da CBF, que gosta de fazer aqueles vídeos espetaculares e tal, e, pumba, anuncia Edinaldo, o Carlo Ancelotti, como se o cargo dele, a partir daí, tivesse preservado. Então, assim, vou fazer esse jogo, né? É um golpe de mestre que eu estou colocando aí para ser resolvido na perpetuação do poder. Caiu do cavalo, Ivan. Não, e outra coisa, só com relação a essa foto aí, né? Vale lembrar que a mudança estatutária que dá mais poder às federações, ela aconteceu em 2017 e não houve gritaria por parte dos clubes. Ninguém se manifestou. Exatamente. A Leila estava lá, vocês lembram? Ela tá lá atrás, ó. Era a capa lá, ó. eleitoral do Está do Edinaldo. lado, lá, ó. do lado do Edinaldo. Ela tá Quando lá o em Edinaldo cima, ó. cai, Cacá, tava rolando um congresso da FIFA no Paraguai. Quem estava ciceroneando o Edinaldo lá? Olha, para você que está vendo aí, você dá um zoom. Na letra F de CBF está a Leila e na letra C de CBF está o Edinaldo. E outra coisa, informação do meu companheiro, pelo menos eu vi no UOL, do meu amigo Danilo Lavieri, que o único clube que não assinou esse manifesto que você exibiu há pouco foi o Palmeiras. O único clube da Série A que não exibiu esse manifesto. O Palmeiras não fala em fair play financeiro? Fala. Não fala em calendário mais racional? O Abel fala isso um dia sim, outro sim, também. sim, Por que exato. o Palmeiras não assinou isso? A Leila estava juntinha com o Edinaldo. É simbólico isso. Quando o Edinaldo cai, ele estava no Paraguai. Então. Num congresso da FIFA e a Leila estava lá com ele. Eu não quero acreditar que também seja um movimento estratégico para um dia chegar no poder. Entendeu o que eu quero dizer? Mas como isso aconteceria?
Eu não sei quais são as ambições da Leila no futebol Ela brasileiro. as tem, né? Hã? Ela as tem. Né? Então eu não quero acreditar que ela esteja se aliando para tentar futuramente chegar ao poder. Agora me responda uma coisa, por que nesse esquema viciado, e vocês vão até dizer, a sua pergunta já induz a resposta, o sistema é viciado, ok. Mas por que nesse sistema, caras, por exemplo, poderosos como o Ronaldo Fenômeno não têm acesso? Não começou nem a candidatura dele, porque logo de saída já viu que não daria certo. Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da federação, que faz o melhor campeonato estadual, por mais que se critique os estaduais, é o mais rico de todos, o que dá mais audiência com os clubes de São Paulo, não sei o que lá, não conseguiu chegar. Por que ninguém... se a gente quisesse se candidatar, a gente não passaria de uma vaga ideia de... Primeiro, Luiz e o Flávio Prado já se candidataram à presidência da Federação de Paulista de charrete, Futebol. brigadeiro, Luiz exatamente. assim, Mas vamos lá. Primeiro, rapidinho, só uma frase. Vai lá. Para você se candidatar, já é necessário um conchavo gigantesco, né? Para você se candidatar. Mas quem é esse cara que vai assumir a CBF? Ele Mas não é nada. onde surgiu a ideia de que o Ronaldo é um grande, ou seria um grande presidente para a CBF? Mas ele é uma pessoa influente porque ele tem história no futebol. Agora, o Aécio Neves, Ricardo Teixeira, super influente. E é o seguinte, a experiência do Ronaldo como gestor é péssima nos dois clubes. Não, isso não Cruzeiro significa e muita Valladolid. coisa. O fato do cara ter... Não, o fato do cara ter jogado futebol não significa que ele vai ser um grande gestor. Veja o caso do Platini na Europa. Eu concordo com isso. A Leila, por exemplo, não veio do futebol. E pouca gente questiona a administração dela no Palmeiras. Usando a sua linha de raciocínio no sentido inverso, o Saúde, que não é ninguém, pode ser alguém daqui a pouco. Pode, eu não o conheço. Eu não vou fazer nenhum tipo de pré-julgamento. Eu não o conheço. Eu não faço a menor ideia. Ninguém faz. Pois é, mas hoje... Você conhece o Marcelo Teixeira, mas você conheceu a história de todos os presidentes que passaram pelo Santos? Não, claro que não. E como eles foram colocados no poder? Bom, Pela política interna. Vamos lá, então, eles não obedecem a critérios técnicos para que ele possa chegar no poder e sentar numa cadeira tão importante. Fala, Qual Bernardo. foi o maior ídolo do Vasco da Gama? Roberto. Ele foi um péssimo presidente do Vasco. Foi. Foi muito mal. O Pedrinho jogou bola, bom jogador. Péssimo presidente do Vasco. O Zico é o maior ídolo da história do Flamengo, indiscutível isso. Ele foi diretor de futebol e foi muito mal. Então, assim, existem bons e ruins, como em tudo na vida. Você precisa se preparar. Você precisa estar preparado para aquilo. A experiência do Ronaldo como gestor até este momento é péssima. Ele conduziu mal o processo de estabelecimento da SAF do Cruzeiro e o Valladolid não pode aparecer lá. O time caiu para a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Tem protesto todo dia contra ele. Eu acho que demandaria um programa inteiro, mas eu não acho que a administração do Ronaldo no Cruzeiro foi péssima. Horror, Ivan. Ele precisou tomar algumas decisões impopulares. Por isso que ele foi tão criticado. Ele ganhou o quê esportivamente? Mas ele resgatou o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro bem. Está aí hoje por conta Você tira dele. do 0, leva para o 2. Claro, é um aumento. mas alguém o tirou do 0. Não, tudo bem, mas o Cruzeiro não é para estar no nível 2, é para estar no nível 8, nível 9. Sim, porque não é um processo fácil. Não, Ivan, no caso do Cruzeiro, era um processo mais fácil, porque o Cruzeiro, para pior, não ia ficar. Claro. O Cruzeiro quase caiu para a Série C. A gente pode discutir algumas decisões, mas o Cruzeiro, novamente, ele está aí por conta do Ronaldo. Mas a partir do momento que você tem o Ronaldo, né, posando aí como paladino da moral e dos bons costumes no futebol, e eu não estou aqui falando que ele não seja, tá? Eu tenho uma opinião formada sobre isso e estou expondo a minha opinião aqui, tá? Se o Ricardo Teixeira anda por trás, o que isso vai trazer de benefício ao futebol brasileiro? Sim, como dizem que a família Sveiter está por trás do Samir. Tudo bem, mas o que... Eu não sei se é verdade. Mas, nós tivemos Ricardo Teixeira de 89, quando é que o Marinho assume? 2012, né? Isso. Até 2012 no futebol. E aí o camarada vai falar, não, o Ricardo Teixeira ganhou 2 taças. A seleção sob a batuta do Ricardo Teixeira ganhou 94 e 2002. Esse cara só fez mal pro futebol brasileiro. O Textor, por exemplo, ele de fato, assim,
a gente vai discutir algumas decisões. Você mesmo criticou bastante a forma como ele trata o Ele trata Botafogo. o Botafogo hoje como um clube satélite. Exato. Só que o Botafogo passa novamente a estar na vitrine do futebol brasileiro como uma equipe competitiva depois da chegada dele. Então você está legitimando a gestão Ricardo Teixeira. Não, mas tá no pacote. Não, tudo bem, mas a partir do momento que você pensa só assim, em termos de título, então... Não, você tá não falando é do Ricardo isso. Teixeira. Não é isso. Tem aspectos positivos e negativos. É isso que eu tô querendo colocar. Para mim, o Ricardo Teixeira só teve... Não, eu não tô falando sobre o Ricardo. Tô falando sobre esses caras que assumiram clubes aqui no futebol brasileiro. No caso, o Ronaldo no Cruzeiro e o Textor no Botafogo. Esses clubes voltaram. Tudo bem. Eles iam então, fechar as portas. Sim, mas aí chega o Pedrinho BH e faz mais. Num espaço de tempo menor. Então, tá tentando fazer mais. Ele também não é um cara do futebol. Você não falou sobre um cara do futebol? Pedrinho não é um cara do futebol. Ele é um torcedor do Cruzeiro. Ele também tá tentando. O que ele conseguiu até agora? Ele montou um time mais competitivo. Com o dinheiro do Cruzeiro ou dele? Não, Ivan, mas aí era o dinheiro do Ronaldo ou do Cruzeiro? Não era do Cruzeiro. Claro. Não era do Cruzeiro. O Cruzeiro não tinha dinheiro. Não, mas ele deixou muito claro que a ideia era fazer com que o Cruzeiro pudesse se recuperar para caminhar com as próprias pernas. Mas ou você acha que impossível o Cruzeiro caminhar com as próprias pernas. Tanto que virou uma SAF e a Por SAF isso, foi a partir do pelo momento. Ronaldo, e aí Isso, ele a viu partir que o do negócio momento. não valia a pena. O Pedrinho vai no mesmo caminho, Bernardo. Você acha que ele vai pegar toda a fortuna dele e vai torrar no Cruzeiro? Claro que não, Então, Ivan. é Mas isso. ele montou um time mais competitivo, ele contratou Claro, técnicos melhores. ele tá botando Na dinheiro do verdade, bolso um, né? dele. Ele tá botando dinheiro do bolso dele. Assim como o Ronaldo fez. Sim, junto com parceiros. Mas ele deixou muito claro, eu não vou transformar Quem isso são aqui. esses parceiros do Ronaldo? Eu não sei responder, desculpa. Ninguém sabe. Ninguém sabe que o Ronaldo não fala. Ninguém sabe. O Ronaldo lança uma candidatura à presidência da CBF. Na verdade, ele não chega a lançar. Ele planeja uma candidatura à presidência da CBF. Parceiro de quem? Quem estava por trás do Ronaldo? Quem viria junto com o pacote Eu não tenho Ronaldo? essa informação. Ninguém tem. Eu tampouco. Eu não O Kaká não tem. Ninguém tem. Eu não tenho. Ninguém sabe. Então, eu prefiro as coisas... Quem é o Pedrinho BH? É o dono de uma rede de supermercado. Todo mundo sabe isso, né? Ele é um bilionário torcedor do Cruzeiro. Foi lá e fez. Quem é o John Textor? Eu posso não gostar, posso gostar, mas eu sei quem é o John Textor. Eu sei que o John Textor tem o Lyon, o Crystal Palace, que foi campeão nesse final de semana, o Molenbeek na Bélgica e o Botafogo. Foi um cara que veio do cinema, aquela coisa toda. Um americano. Todo mundo sabe quem é, tá? Pro bem e pro mal. Porque tem uns esqueletos ali também. Pro bem e pro mal. E quem estaria com o Ronaldo? Seria o Ronaldo sozinho? Sozinho? De jeito nenhum. Isso você fala na CBF. Claro. Sim, eu também não conheço Não, os parceiros eu quero do dizer é o Ronaldo. seguinte, Eu fiquei sabendo do André Sanches. Por mais que a gente critique Eu não sei. a fórmula, por exemplo, do Campeonato Paulista, a Federação Paulista é uma entidade superavitária. Pelo menos em termos financeiros, a Federação CBF Paulista... também é, né? Sim, Claro. a CBF também O que elas é. oferecem? Mas eu estou falando, em termos de política de federações, a Federação Paulista, através do seu presidente, Reinaldo Carneiro Bastos, poderia ter alguma chance de participar da votação. Mas nem isso. Ele não conseguiu chegar nem ter apoio nem de... Acho que teve apoio de uma federação só, do Mato Grosso do Sul. Não sei exatamente se houve esse apoio ou não. 25 de 27 apoiaram um cara que é um sujeito fantasma. Teria uma ótima oportunidade de se apresentar hoje aqui. Estaríamos de braços abertos, aguardando, sem nenhum preconceito. Acho que isso é bom deixar claro, porque a gente tem que ouvir as intenções dele, o que ele vai fazer. Né? O fato dele ter dado entrevista ontem para o Neto, para o craque Neto, na Rádio Bandeirantes, já é um pequeno passo. Pelo menos a gente está ouvindo a voz do sujeito e as intenções que ele tem. Se vai dar certo, torcemos para que dê. A gente tem que torcer para que dê, porque de errado já está o atual momento. Vai ser engraçado na próxima segunda-feira ele ser apresentado ao Brasil na frente do Carlo Ancelotti. Segunda-feira vai ser um dia quente. Vai ser um dia votação do quentíssimo. impeachment lá. Vai ser... Corinthians. Vai ser... Estamos nos e outra preparando coisa, para segunda-feira. E outra coisa, eu fiz aquela manifestação no começo a respeito de uma possível virada, né, do futebol brasileiro, uma virada de chave e tudo mais, olhando para as novas gerações, né, porque a gente também não vai durar por muito tempo, aquela coisa toda e tal, a gente precisa olhar para o futuro.
E, assim, só deixando claro que nós todos aqui gostamos do futebol, amamos o futebol e somos mais conservadores, certo? Nós gostamos dos clubes. Às vezes a gente nem se preocupa muito com o espetáculo, porque é a vitória acima de qualquer coisa, né? Porque mexe muito com a rivalidade, aquela coisa toda. Eu sei que muita gente não está muito preocupada com isso, e sim com os clubes. Mas eu só quero deixar bem claro que o alerta fica para as novas gerações. Mas você está certo. Eu vejo a nova geração se interessando cada vez menos pelo futebol brasileiro e pelo futebol tradicional, aquilo que nós estamos acompanhando na televisão. A gente mesmo vem aqui comentar, aí você pergunta assim... Desculpa. Bernardo, o que você achou do jogo? Aí ele, um horror! Ele não fala desse jeito? Um horror! Né? Ele mesmo esculacha com o que ele viu. Por quê? Porque ele viu um jogo ruim. Quantos jogos bons? Aí você vê os times todos morrendo, os jogadores todos lesionados. O desempenho cai assustadoramente, não tem ninguém jogando fino da bola. E todo mundo olha achando assim, bom, é isso mesmo que nós temos, não vai mudar. Mas, Ivan,